amadas irmãs do Carmelo São José, por quem tenho um grande carinho, grande apreço, também as outras irmãs carmelitas, aos irmãos carmelitas que possam assistir a este vídeo, e também um abraço carinhoso aos membros do grupo de oração teresiano. Estamos celebrando a novena de Nossa Senhora do Carmo. E me foi pedido refletir com vocês sobre o tema o escapulário do Carmo. Primeiro, o escapulário, todos evidentemente sabem o que é. É aquele ou de pano ou de cordão que tem a imagem de um lado de Nossa Senhora do Carmo e uma outra medalha, uma outra face do Sagrado Coração de Jesus. Muitos utilizam o escapulário sem se dar conta da riqueza que é este símbolo cristão, este sinal cristão. Por isso, a importância de se saber o que se está usando, com que sentido se usa e procurar crescer na espiritualidade que aquele objeto nos lembra, nos acessa ou nos faz buscar aquela espiritualidade ainda maior. Bom, o escapulário do Carmo é uma das principais formas de devoção mariana da Igreja Católica e essa devoção está ligada diretamente à ordem carmelitana. Então, aquele escapulário que ou ganhamos de alguém, ou recebemos de um padre ou de uma irmã carmelita, ou compramos numa livraria católica ou num evento, um retiro, que seja, que nós pudemos adquirir aquele escapulário, ele está ligado à ordem carmelitana. Tem uma ligação profunda com esta ordem. E mais, é uma das formas de devoção mariana da nossa Igreja Católica. Então, vamos conhecer um pouquinho da ordem carmelitana e, em seguida, refletir um pouco mais sobre o escapulário, sobre este sinal de devoção mariana e de agregação à ordem carmelitana. A família religiosa carmelitana surgiu no final do século XII, durante o tempo das Cruzadas. Eremitas, vindos principalmente da Europa, se reuniram no Monte Carmelo, na Palestina, junto à fonte do profeta Elias, e lá estabeleceram morada. Depois de alguns anos, pediram ao patriarca de Jerusalém que lhes dessem uma regra de vida, sob a qual todos deveriam continuar vivendo. Lá estabeleceram uma capela dedicada à Nossa Senhora, no centro de onde ficavam as celas, onde morava cada eremita. Principalmente por conta das invasões bárbaras à Terra Santa, eles retornaram por volta de 1238 à Europa. Continua aqui o relato histórico que nos propõe, que nos apresenta a província carmelitana de Santo Elias. Continua. Quando os carmelitas chegaram à Europa, tiveram muitas dificuldades para serem reconhecidos como uma ordem religiosa. Corriam o risco de se extinguirem. Segundo alguns relatos, surgidos principalmente a partir do século XV, São Simão Stock, que seria o geral da ordem, no ano de 1251, teria feito uma oração a Nossa Senhora, pedindo sua proteção sobre os carmelitas. Ele, segundo essas tradições, teve uma visão dela, lhe entregando o escapulário e prometendo sua proteção a todos os que estivessem usando o escapulário. Historicamente, a figura de São Simão Stock, bem como o relato de sua visão e sobre o conteúdo da promessa, são questões bastante imprecisas e controversas. É um relato sobre o qual pouco se sabe, mas muito se falou e escreveu. Então, a própria província diz que esse relato, a visão que São Simão Stock teve, o conteúdo desta revelação, o conteúdo dessa promessa, não é algo que está tão bem, como o próprio diz aqui, escrito de modo preciso, e há muitas controvérsias. No entanto, gostaria de pegar aqui o que é o fundamental, o que é central, e acredito que esteja na base de todos os ensinamentos sobre o escapulário.
Afinal de contas, o que vem a ser o escapulário e por que os carmelitas o usavam? São 3 pontos que propomos para a nossa reflexão. Primeiro, o que é o escapulário? O escapulário é um longo pedaço de tecido marrom, com um buraco no qual passa a cabeça, né? Então aquele pano que se coloca sobre a veste, tem um buraco no meio, passa a cabeça, fica uma parte na frente e a outra atrás. Então, originalmente, o escapulário é essa veste religiosa. Os religiosos o colocam sobre a túnica. Antigamente, ele era utilizado como um avental. Por questões de praticidade, difundiu-se entre os leigos, devotos de Nossa Senhora do Carmo, a prática de usar uma versão menor do escapulário, no qual geralmente carrega, além de um pedaço de tecido, as estampas de Nossa Senhora do Carmo de um lado e do Sagrado Coração de Jesus do outro. Primeiro é uma veste, uma vestimenta, que lembra um avental. Uma vestimenta que lembra um avental. Aqueles que não são carmelitas, quando vão ao Carmelo, veem as nossas irmãs com aquele avental, tecido marrom, por cima de sua túnica, aquele é um escapulário. E aquele que nós usamos, versão mais simples, que compramos numa livraria ou algum evento religioso, um retiro, ou no próprio Carmelo, podemos adquirir aquele escapulário que ele está usando de um lado uma estampa de Nossa Senhora do Carmo, de um outro lado a estampa do Sagrado Coração de Jesus. Nós buscaremos então, já que conhecemos o que é o que é o escapulário, descobrir agora 3 pontos importantes e espirituais deste tema. Primeiro, usar o escapulário é tomar parte, fazer parte da família carmelitana, é se agregar à família carmelitana. A ordem carmelitana reconhece que todos os que usam o escapulário são carmelitas. Por isso, há uma tradição que geralmente quem faz a imposição do escapulário é um ou uma carmelita ou alguém devidamente autorizado. Portanto, primeiro ponto, a pessoa é acolhida nesta família religiosa e dela deve participar de acordo com seu carisma. São chamados a ser presença orante, fraterna e profética no meio do povo. Desse modo, como cristãos que vivem um carisma específico, devem viver como Maria, toda para Deus. Então, primeiro ponto. Fazer parte, usar o escapulário significa fazer parte, tomar parte da família carmelitana. E ser, na família, no trabalho, onde quer que se esteja no mundo, uma presença orante, uma presença fraterna, uma presença profética. De que modo, então, ou o que seria esse modo orante, esse modo profético e fraterno? A regra do Carmelo diz assim: o escapulário é sinal de entrega total a Deus. A espiritualidade carmelitana chama isso de viver em obséquio de Jesus Cristo. A regra número 2. Para isso, quem usa o Carmelo deve estar dia e noite meditando na lei do Senhor. A regra número 10. O escapulário toma nossa frente e nossas costas. Isso significa que cada um que usa o escapulário deve também, como Maria, estar todo para Deus. Ser todo para Deus. Fazer o mesmo que Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aquele que usa o escapulário deve ter esta mesma intenção do coração de Maria, Santíssima Nossa Mãe. Ser todo e toda para Deus. Bonito, não? Fazer parte, então, de algum modo, da família carmelitana e meditando a lei de Deus e procurando ser todo de Deus, é no mundo presença orante, presença fraterna e presença profética. Então, o escapulário tem um sentido também de serviço, de se colocar a serviço. Portanto, aquele que usa o escapulário está na cozinha do mundo, oferecendo Cristo, o alimento, a todas as pessoas.
Nos faz lembrar também as bodas de Caná. Maria estava convidada, era uma convidada, mas estava lá na cozinha, soube que faltou vinho, serviu aquele casal, serviu aquela boda de Caná. Então, nós devemos entender que usar o escapulário é, antes de tudo, um serviço. Então, primeiro, tomando parte da família carmelitana e sendo como Nossa Senhora toda e todo para Deus, depois entendendo que essa entrega total a Deus é para o serviço do seu próximo, para se colocar a serviço, ou com uma linguagem bonita que esse texto traz, estar na cozinha do mundo. E por fim, é um convite à missão. O escapulário é um convite à missão. É cumprir aquilo que nosso Senhor nos pediu no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava doente e na prisão e fostes me visitar. É preciso duas coisas serem evitadas. Primeiro, transformar o escapulário num amuleto de sorte. Ou naquele tipo de pensamento assim, na proteção divina, então nada vai me acontecer. Não é bem assim. A espiritualidade cristã não nos pede essas coisas a Deus. Olhamos para Jesus na cruz. O próprio Filho de Deus na cruz sofreu, mas não foi abandonado por Deus. Então usamos o escapulário no sentido de uma proteção para quê? Para sermos todos de Deus, a serviço do próximo e em missão. E a missão do cristão é uma missão da caridade de Cristo, a missão do amor de Cristo para com os seus, principalmente, preferencialmente, os mais necessitados, os pobres, os excluídos, os discriminados. Alguém um dia me disse: padre, mas se usamos esse tipo de linguagem, que Deus ama preferencialmente os mais pobres, não estaríamos excluindo os outros? Eu disse: não. O amor preferencial é como o amor daquele pai que tem as crianças, tem seus filhos, uns mais velhos, que podem andar, caminhar tranquilamente, e os mais novinhos que não conseguem caminhar. O amor de Deus é tão grande como um pai que pega a criança que não consegue caminhar e coloca nos seus braços e caminha com ela. Assim não deixe de amar quem pode andar com as próprias pernas, quem tem condições de andar longa caminhada. Porque, carregando no colo o menor, não deixa ninguém para trás. O amor preferencial de Deus pelos pobres é esta analogia que eu quis apresentar para vocês. Não que os pobres sejam incapazes, não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus não deixa ninguém para trás. Então, a missão daquele que é cristão é esta. Então, o escapulário é uma proteção nesse sentido. Nos tirar do coração qualquer barreira para servir ao próximo. Qualquer barreira para deixar de estar na cozinha do mundo e oferecendo Cristo, pão vivo que desceu do céu. Então, com essa pequena partilha, é o que eu quis falar e meditar com você sobre o escapulário. Se você usa o escapulário, lembra disso. Você pertence a esta família religiosa de um modo específico, de acordo com suas possibilidades. Deve ser no mundo uma presença orante, uma presença fraterna e profética. Deve ser todo e toda de Deus, como Nossa Senhora, e se colocar na missão da caridade de Cristo para com os irmãos, servir o próximo. Um forte abraço, Deus abençoa e faça feliz a todos vocês.